Vamos para um tema muitíssimo na ordem do dia, há anos que está na ordem do dia, infelizmente, continua a estar. Vamos falar de violência doméstica. Como sabem, só este ano já foram vítimas de assassinato por parte dos maridos, penso que perto de 30 mulheres, e isto normalmente começa precisamente com cenas de violência doméstica que depois, nos casos mais graves, sendo que todos eles são muito graves, nos casos mais graves acabam com a morte de um dos cônjuges. Estamos na presença da Isabel Pires, foi precisamente vítima de violência doméstica já por 2 vezes, de 2 relacionamentos que teve, em ambos foi vítima de violência doméstica. Eu, quando nós nos sentámos aqui em tom de brincadeira, até para descontrairmos um bocadinho, dizia-lhe, já sabe qual é a pergunta da Algibeira, que é a pergunta que toda a gente lá em casa vai fazer, e nós havemos de fazê-la mais à frente, é como é que cai nisto 2 vezes e depois como é que se mantém tantos anos em relacionamentos de onde foi vítima de violência doméstica, porque sabe que aquilo que a maior parte dos homens com características de machismo e de algum desvio, alguma perturbação de índole psicológica ou psiquiátrica mesmo dirão é, se ela teve 2 relacionamentos de 8 anos é porque até gostava de levar. Isto é o que eles estão lá em casa. Exatamente. Coisas estarão a pensar. Portanto, já nos esclarecerá em relação a isso. Vamos estar também na presença da doutora Teresa Leonardo, que é psiquiatra, mas que está um bocadinho atrasada porque está-se a pentear e ela demora muito tempo a pentear-se. E a maquilhar-se. Tu sabes que a Teresa a doutora Teresa é uma pessoa que gosta de estar bem, sempre no seu melhor, e portanto vamos aguardar que ela chegue. Ela é da casa e portanto até me parece que é capaz de já estar pronta. Pode entrar, querida. Ainda não. Não pode entrar ainda porque não tem microfone. Pronto, mas ela vai entrar, como ela é da casa, tem toda esta vontade. Minha querida Isabel, em primeiro lugar, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, porque naturalmente que o seu testemunho é um testemunho muito importante e é sobretudo um testemunho de alerta para muitas pessoas que poderão estar a passar por situações como a Isabel já passou e que muitas vezes não têm coragem de as enfrentar. A Isabel estar aqui dá uma força adicional a essas pessoas e, portanto, muito obrigada. Isabel, quando é que começou, de facto, este seu historial? O Nuno referiu 2 relações, comecemos pela primeira. Exato. Quando é que começou este seu historial? Portanto, este meu historial começou com uma relação que eu tive com o pai do meu filho, tenho um filho, e que, portanto, era uma pessoa já com determinadas características psicológicas de predador, e que eles no princípio atuou muito bem, não é? Seduzem, nós ficamos apaixonadas, somos as rainhas, as princesas, somos tudo. E ainda por cima eu tinha um filho queria ter um filho que era muito desejado, portanto aquilo era uma lua de mel perfeita. As agressões começaram a partir do momento que nasceu meu filho. A partir do momento que nasceu meu filho, portanto houve ali uma barreira que se criou e ele começa a utilizar o filho para me agredir. A justificação do cobarde era o filho, não é? Era o intermediário, além de me agredir diretamente, não é? Também fala de violência psicológica ou física mesmo? No início mais psicológica. Mas como é que se consubstanciava? Olha, primeiro deixou de trabalhar. Ele deixou de trabalhar? Sim, porque eles todos têm isso em comum. Não trabalham? Não gostam de trabalhar e gostam de viver à conta do orçamento. Pronto, exato. Portanto, exigem muito da mulher. Sim, portanto, primeiro deixou de trabalhar e depois... A querida Isabel trabalhava? Sim. Eu sou professora, sou educadora de infância, no topo da carreira. Trabalhava. Ministério da Educação, trabalho desde 74, 75. Portanto, fui uma pessoa que sempre trabalhei, tive inúmeras atividades variadas dentro do meu percurso profissional. Portanto, sempre trabalhei. Muito bem. Portanto, ele deixou de trabalhar e depois, primeiro, era uma pessoa que tinha, por características de personalidade, amoava por tudo e por nada. Depois tinha momentos em que pedia desculpa e ali naquela relação havia uma coisa muito importante, que era termos um filho comum. Sim. Era termos um filho comum. E que ele usava, não é? O miúdo, eu lembro-me dele se pegava com o garfo com a mão esquerda batia, se era com a direita batia, e eu metia-me no meio também apanhava, não é? Porque ele Espera. O que é também apanhava?
No meio daquela confusão, quando eu me metia no meio, sobrava para mim, não é? Depois até... Era, portanto, agredida fisicamente também? Sim, e psicologicamente muito. E quando... Com os amus, que o amu é uma chantagem. E quando foi agredida a primeira vez fisicamente, porque é que não terminou imediatamente a sua relação? Não, porque é isso que eu estou a dizer, era o que eu estava a dizer. Primeiro havia aquele filho. Depois... Que não serve de justificação. Não serve de justificação. Para mim servia porque, é assim, eu sou uma pessoa que sou bastante preocupada com as pessoas e também tenho formação na área da psicologia e acho que as pessoas podem mudar e eu achava que ele podia mudar, portanto vivia essa esperança. Podia mudar se tratasse. Exatamente. Desde a primeira agressão física até a Isabel ter decidido sair de casa, passou quanto tempo? Olha, passou... Espera aí, 8 anos. Então esteve 8 anos a acreditar que ele ia mudar? Sim. Não tive a acreditar 8 anos que ele ia mudar, porque chegou a uma certa altura, talvez 4 anos ou 3 anos antes de sair de casa, começámos a ter vidas completamente separadas, quer dizer, eu não tinha separadas no sentido em casa. Teto, sim, eu não tinha ninguém, não tinha outras pessoas, portanto trabalhava. Sim, mas não tinha contacto físico, portanto era um casamento fechado. Exato. E só havia, a nossa relação era praticamente através do filho. Até que quando eu tive, porque há sempre uma altura em que uma pessoa acorda da inércia e do marasmo em que vive e da manipulação. Diz, eu não quero mais. E não quero mais, mas tem que haver uma coisa que nos acorde. E o meu foi o caso de me ter aparecido uma neoplasia na mama. Eu fui fazer a biópsia e cheguei a casa com o resultado da biópsia e disse, olha, tenho cancro de mama, é invasivo. E ele vira-se para o filho, eu não vou, este é o programa da manhã, não tem bolinha, não vou usar as linguagens de Sua Excelência. Mas disse logo para o filho, esta vai morrer. E eu disse, vou-me embora. E quando disse, vou-me embora, ele pega por trás, faz-me um skate, não é? Eu ando ali a passear pela casa, partiu-me os óculos, apertou-me o pescoço, fez 30 por uma linha. E desde essa altura até você se ter ido embora, de facto, passou quanto tempo? Nesse dia saí logo. Nesse dia foi o dia em que decidiu? No dia em que ele disse que eu vais morrer, e disse isto ao meu filho, certo. Portanto, foi uma agressividade brutal. O miúdo tinha 8 anos. Isabel, 8 não, 10. Eu penso que a Isabel segura-se aqui muito ao facto de não ter saído por causa do seu filho. Eu continuo a achar que isso não é justificação. Não. Era em parte porque eu achava que o meu filho devia crescer com o pai. Mas nós somos altamente manipuladas. Isabel, porque amamos. Isabel, eu sou separado há 10 anos e os meus filhos nunca deixaram de viver comigo pelo facto de eu me ter separado. Deixa-me só fazer aqui 2 ou 3... Portanto, eu acho que o facto das pessoas separarem não quer dizer que os filhos não cresçam com os pais. Deixa-me só aqui... Pois, não quer dizer, pais. Não quer dizer mesmo. Sim, mas se calhar é melhor viverem sem um pai do que viverem num determinado tipo de ambiente. Mas isso são outras considerações. Mas é que o meu filho tinha uma ligação muito... as relações podem se estabelecer de várias maneiras, até à pancada. Isabel, para ele mim, tinha uma relação muito forte com o pai. E o pai estava em casa. Para mim, nada justifica uma criança viver num ambiente desses. Com relações fortes ou menos fortes. Nem sabe o que eu passei por causa disso. Acredito. Deixa-me só... A questão para mim é sempre a mesma, que é, e aqui se calhar agora a doutora Teresa Leonardo podia ir entrando até para nos ajudar a perceber. Doutora Teresa, já pode está aí? entrar. Já chega de fresquinho, já pode entrar. É verdade. Pronto. As coisas do direto. Deixa aqui a sua convidada não sei quanto Muito tempo, bom só para estar a dia. pintar e a pentear. Mas está muito bonita, valeu a pena. Beleza, a quanto obrigas. É verdade. Estava eu aqui a dizer então à Isabel, porque eu continuo sem compreender, no seu caso, porque há muitos casos, quer dizer, na verdade eu não percebo muito bem nenhum, não percebo porque é que as pessoas quando chegam a esse ponto não se separam. Há vários fatores, claro. Mas um dos fatores a que normalmente se chega sempre é porque as mulheres dependem financeiramente do homem ou porque não estão a Estes trabalhar. homens nunca procuram mulheres dependentes financeiramente. Desculpe, mas há muitos casos. Esse tipo de homem. Depende, se permitem interromper agora. Ainda não. Há muitos casos. Há vários. Há muitos casos de homens que vivem com mulheres que estão totalmente dependentes disso. Eu já verdade. entrevistei senhoras que dizem que se mantiveram nestas relações 10, 15 anos precisamente porque dependiam do marido. Sim. No nosso caso. Isso é uma desculpa. Não. Você é uma mulher independente, uma educadora de infância, em topo de carreira, portanto foi uma mulher que sempre, como diz, até investiu muito no seu trabalho, portanto
havia essa independência. Eu acho que você já chegou à chave. A palavra para mim que faz sentido foi o problema, e as palavras foram suas agora, o problema é que nós amamos. Exatamente. E nos deixamos manipular por causa Doutora disso. Teresa, como é que se ama alguém assim? Acho que aqui a palavra-chave é a manipulação. Não foi Falamos. isso. Eu acho que não. Eu acho que é nós amamos. Mas E por ama isso- por manipulação. Por isso nos deixamos manipular. Ou tornam-se dependentes. Não, a pergunta, um amor-ódio. Doutora Teresa, desculpe, eu aqui vou sempre Tem muito incisivo. a ver com o A agressor. pergunta é, porquê é que esta senhora assumiu aqui, e bem, e eu estou satisfeitíssimo dela aqui estar connosco, porquê é que esta senhora continua a amar um homem que a agride fisicamente? Ficou presa numa teia. Isto faz parte da violência doméstica. Nos casos de violência doméstica, que são muitos pelo mundo, não só em Portugal, posso lhe dizer que o ano passado houve 37 homicídios que sabemos que foram diretamente relacionados. Quantos E hoje já outros, vamos com- quantos outros sabemos... Este ano já vamos com 30, ainda Vai só ser, estamos em ainda, julho. ainda estamos. E quantos outros existirão que não sabemos a causa direta ou que é camuflada? O ano passado houve 27 mil queixas em Portugal, nos Estados Unidos há 12 milhões de Doutora queixas Teresa, de eu agressão. hoje ia pedir um favor, que fazíamos todo este exercício que eu acho que era mais útil para os nossos espectadores, que é, em vez de generalizarmos, vamos ao caso de Isabel que está cá. Sim, sim. A minha Eu- pergunta é, porquê é que esta senhora, que é para as outras senhoras que estão lá em casa e que continuam a amar os maridos e que são vítimas desta violência doméstica, porque a questão é, porquê é que esta senhora ama um marido que a agride? Esta e as outras todas que lá estão em casa. Porque Eu disse que foi no princípio. Claro, Cai- claro, Amor, claro. Porque Vai entra morrendo. numa Claro. teia. A Isabel é um caso, realmente, eu conheço a Isabel desde 2006, portanto já há alguns anos, e eu acompanhei a história toda da Isabel. E a Isabel teve um percurso realmente muito complicado, nunca se fazendo de vítima. A Isabel, quando chega ao pé de mim, diz-me, o meu filho, eu estou sem ver o meu filho. E eu própria, que era psiquiatra, já na altura duvido, uma mãe que é proibida de ver o filho, vamos lá ver a história. E é isso que depois a Isabel conta, que apesar de tudo, ela teve que fazer tudo em tribunal para voltar a ter e a rever o filho. Pronto. Portanto, a Teresa encontra a Isabel, Isabel cruza a sua vida quando a Isabel já saiu de casa. Sim. Não. Quando a Esta Isabel, casa. quando a Isabel já saiu de casa, tinha Esta sido casa. operada uma neoplasia da mama, Exatamente. estava a entrar Tão numa engraçado. nova relação. Vocês já perceberam como é que a doutora Teresa, nem ninguém vai explicar isto, nem a própria Isabel, ainda não me conseguiu explicar porque é que esta mulher ama um homem que a agride. Sim, porque isto porque faz muita a Teresa explicação. está a deixar Porque tem a ver com a Explico. personalidade do agressor. É isto que eu tenho que saber. Porque foi Eu vítima. explico. Porque entra numa. Porque aqui é aquilo considerado presa. Tem a ver com o tipo de pessoa que escolhe ou que entra na vida da Isabel. Portanto, isto tem a ver com a dinâmica das relações e aqui neste caso da violência doméstica, do protótipo das pessoas que agridem a nível de violência doméstica. Esta pessoa, o marido da Isabel, este ex-marido, não conseguiu acabar uma relação normal. Tanto não conseguiu, o maior exemplo é este. Ela tinha um filho de 10 anos, foi agredida, teve 10 anos com essa pessoa, não conseguia sair de casa. No momento em que ela sai de casa porque é operada, ele proíbe-a de ver o filho e esconde-lhe o filho durante 2 anos. Ela luta em tribunal. Em setembro de 2007, eu ontem estive a rever o processo da Isabel, o filho consegue fugir e vem viver com a mãe. Em 2008, o caso é julgado em tribunal e o pai chega lá e diz: eu não quero mais, pode ficar com ele. Até hoje, o pai nunca mais quis ver o filho. Muito bem. Isto Doutora, desculpa, tá bem. isto prova que o pai realmente usou o filho para agredir uma pessoa. Não foi essa a Tem uma pergunta. personalidade Doutora, muito forte. Eu digo. São normalmente Eu vou fazer- Desculpa lá, borderline. mas não estão no ponto. Porque eu este é vou o ponto fazer- que interessa. As pessoas que lá estão em casa. É, e que eu vou continuam, explicar muito bem eu vou-lhe com uma agradecer isso. metáfora. As pessoas que estão lá em casa e que vivem e que são agredidas diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, e porque que o ainda agressor hoje vivem também com diz estes que ama, homens. porque o Doutora Teresa, agressor diz desculpa lá, o que assunto é ama, demasiado sério intimida. e eu gostava mesmo que isto fosse muito esclarecido. E que vivem lá em casa e que aquilo que sentem é aquilo que a Isabel sentiu, e isto é só a Isabel é que sabe, que é porque é que este amor continua a existir, que é um amor dependente assim, de um agressor. Não Porquê é que isso o amor acontece? dependente de um agressor. Aí vamos com calma. Então vamos lá. Portanto, uma pessoa deixa-se manipular e o início da manipulação, porque ama, não quer dizer que continua a amar. Certo. Porque uma mulher que está envolvida num problema de violência doméstica, que eu não gosto nada do termo de vítima, eu acho que é presa. Mas é vítima. Pois, mas é é vítima, o mas é oficial, vítima. pronto, porque é um padre, não é? Mas é vítima. É como se nós estivéssemos a ser um baralho de cartas ou dados no meio de um jogo de póquer. E nós estamos enfiadas no jogo. É que o manipulador... Há uma luta para ver quem ganha. O manipulador joga póquer. Não, E nós vítima estamos, só vê isto depois e quando nós sai. estamos lá dentro do jogo. Nós só quando saímos, e nem muitas mulheres conseguem fazer isto, porque eu tenho estudado muito o problema, porque Tantas quando foi não recorrente. conseguem. Quando eu saí,
E foi da segunda da relação, ameaçadas, nem foi da Nuno. primeira, não foi Estas da pessoas são primeira. agressivas, são ameaçadas. É que eu vi agora, quando uma pessoa sai da mesa de póquer e começa a ver o jogo, faz uma retrovisão, faz uma retrospectiva toda da vida e consegue perceber como é que era, como vivia no meio daquele baralho, porque eu era uma peça no baralho. Claro que eu era ameaçada, se não for isso aqui, o mínimo que te pode acontecer é ir para o hospital, porque vais para o cemitério e porque eu dou-te um tiro e porque eu tinha medo. Claro. Mas o Porque a pessoa habitual tem medo é que com esta gente. ameaçam e depois dão humor, até chegar a um ponto de ruptura e tensão máxima. Não é? E depois começam a usar o filho. Daí o risco de maior violência, seja naquele ano em que a mulher chega, eu tenho que sair de casa, eu vou sair de casa. E aí corre um risco de 75% de agressões físicas Eu perdi medo às brutais. bolas, como eu digo. Sempre que saí de A pessoa casa, tive cansa-se que de perder medo às acreditar, bolas. cansa-se de acreditar. Chega uma altura em que já não acredita mais, em que já, Mas de facto, já... E tem que perder medo à tem que morte. perder eu tive medo, que perder claro. medo de morrer para sair de casa, nos dois casos. Bom, mas a verdade é que a situação foi recorrente na vida Sim. da Isabel. A Isabel separa-se, passa por todo este drama de ficar sem o seu filho, 2 anos sem o seu filho. Sim, e tive numa um problema. luta muito grande E a tive um recuperar problema porque também. quando fui queixar à polícia, também queixei que o meu filho era agredido. E a Era partir menor. do momento que era um menor agredido, eu estive 2 anos a ser a minha vida escovilhada, vista, esmiuçada pelas comissões de proteção de crianças e jovens, pelos institutos de inserção social, para saber se eu era boa mãe. Portanto, eu é que me estava a queixar e a tentar defender o meu filho de um agressor, e eu é que fui posta em causa como boa mãe. Portanto, isto foi uma peregrinação que eu não desejo a ninguém. Por causa da Isabel ter saído de casa, coloca-se logo essas Não esses era nesse estigmas. aspecto, foi o que ele foi dizer, porque eles dizem todos o mesmo, não é? Eles baseiam-se nos nossos comportamentos e em estereótipos e no que eles inventam, porque eles inventam sempre a mesma Sempre. história. E então, Qual é a história que inventam? inventam que nós ou cozinhamos mal, que somos pouco macos cuidadoras, que não sabemos educar os filhos. Tem outro que os homem, filhos, não é? Pode acontecer, Também. ali não, no por ciúme. acaso naquele, sim, Pode que acontecer. tem outro homem, que pode ser maltratado pelo outro homem, que o outro homem até pode ser um pedófilo. Eles inventam 30 mil coisas em que a justiça colabora perfeitamente. Eu não me esqueço do julgamento da violência doméstica, portanto, na sentença, as alegações finais do delegado do Ministério Público, dizer uma mulher que fala como esta senhora nunca foi agredida. E uma mulher que não é agredida não se vai queixar. Portanto, uma mulher que tem a sua desenvoltura nem vai fazer queixar por isso, nem nunca foi agredida. Eu, por acaso, vim a descobrir que esse delegado do Ministério Público era um agressor. Porque normalmente são Pode agressores que acontecer. estão. Pode acontecer. E ele foi Isabel. condenado porque a juíza, de uma maneira muito errada no meu aspecto, obrigou o meu filho a depor. E o meu filho depôs perante o pai. Claro. Foi É muito terrível. isso também é E violência foi ele que doméstica. condenou o pai e ele foi Isabel, condenado por violência pontual Isabel, só. olha só uma coisa, Isabel passa por um momento muito fragilizante, passa por todas estas humilhações, eu diria, mas a verdade é que a minha querida, no meio desta fragilidade, encontra outra pessoa que Exato. realmente também lhe fala ao coração, não é? E fala ao Como coração é que e não conhece só. o seu segundo companheiro? Portanto, eu conheço o meu segundo Mas se calhar companheiro. já vai do ser grupo seguinte, de- calhar, sim. Não entramos Posso nessa dizer história uma coisa? agora, Normalmente porque estas pessoas- entramos depois das notícias, está bem? Estas pessoas precisam de humilhar para se sentirem importantes. É isto que se passa nestes agressores. Claro. Eles têm que dominar. A mulher aqui é considerado um objeto de posse. Muitas vezes entram aqui até as violações no seio do casal. Portanto, agressões físicas e psíquicas. Não sei se sabem, por exemplo, uma grande percentagem de mulher grávida é agredida. Vocês sabem a violência doméstica, onde é que o agressor agride? Em primeiro grau, em que parte do corpo? É no ventre. O primeiro é na cara. E depois- Pronto, Exato, só quando está sempre. grávida é que é no abdômen. É. Primeiro é na cara. De forma-nos a cara. Mas estes homens são, a nível sexual, altamente em comportamentos disruptivos e precisam de se afirmar, e a forma de afirmar é: tu és minha. Daí os homicídios: tu nunca vais deixar de ser, tu necessitas de mim. E então tanto agridem como maltratam. E é este esquema patológico, é esta teia que mantém estas pessoas.
O perfil da vítima, 50% teve problemas também na infância, ou tem uma personalidade mais dependente, outros 50% depende da sorte e o que calha na vida de cada um. Mas realmente uma pessoa destas pode entrar na nossa vida e não é tão fácil depois sair. Depois, A verdade é que a Isabel, na vida da Isabel entrou 2 vezes. É verdade. Portanto, Só para terminar este eu caso, própria- só para terminar este caso e para verem bem o calibre destes jogadores que são predadores, eu só consegui o divórcio 6 anos depois. Nunca consegui, mesmo sem filho, mesmo sem nada, ele não me deu nunca o divórcio. Claro que sim, eu tive porque que isso gastar também fazia 600 euros para ter um divórcio. Isabel, Claro. já vamos... Não deixava. Agora vamos às notícias, depois vamos para a segunda história, até porque você depois pensava que tinha reencontrado o amor noutro homem e volta a viver com ele mais 8 anos, e mais 8 anos é vítima Era novamente karma. de violência Já me disseram isso. de violência doméstica. pontos de vista. Deixe-me só dizer que hoje, como sabe, não são só as mulheres que são vítimas, há muitos Sim, homens sim. Também. que são vítimas de E violência conheço doméstica casos. também, e aí o caso ainda é pior porque os homens até têm mais vergonha de fazer queixa Sim. junto das autoridades, depois o que segue daí para fora. Mas deixe-me só fazer, enquanto vamos para as notícias, aqui um ponto que eu gostava de deixar já para a segunda parte. Tem a ver com, já se referiu várias vezes a um jogador, ele só jogou porque você permitiu também, não é? Você fez parte desse jogo. Podia não ter feito e fez. Mas eu já lhe Já lá explico, vamos, já já lá lhe explico vamos, porque já lá eu fiz vamos. parte do Vamos à jogo. segunda conseguem história. sair. Vamos às conseguem notícias e já sair. voltamos. Até já. Vamos à Mesmo com segunda ajuda história. não conseguem sair. Estamos à conversa com a Isabel e com a doutora Teresa Leonardo. A história e o que analisamos aqui hoje é a violência doméstica, esse flagelo. A Isabel casou pela primeira vez, foi uma lua de mel até ao nascimento do filho. A partir daí as coisas complicaram-se muito e assistiu-se a uma escalada de violência que acabou ao fim de 8 anos. Isabel perdeu o filho, na altura travou uma árdua luta para reaver o seu filho e acabou mais tarde já divorciada por encontrar uma outra pessoa por quem também se apaixonou e que mais uma vez a envolveu desta feita de uma forma diferente. Não foi, Isabel? Como Foi. é que foi esta envolvência? Era um homem que, ao que parece, tinha uma aparência, não era bem aquilo que parecia. Pois, e assim, e normalmente estes homens nem são nada bonitos. E é uma das características. Ah, sim? São normalmente todos homens feios. Pronto. Ainda bem. Eu sempre tive homens bonitos. Mas olha, e é verdade. Tinha as minhas razões. É verdade, há um protocolo que nós fazemos Certo. quando vamos a estas associações, que é uma das perguntas que se faz, é se ele é bonito ou se é feio. Portanto, o ser feio é o ponto que eles como nos envolvem, que são feios e tornam-se lindíssimos aos nossos olhos. Então, mas o que é que acontece? Quando eu conheço esta pessoa, ele aparece-me como um senhor arquiteto, que era assim que era tratado por toda a gente, uma pessoa que estava muito bem instalada na vida economicamente, de um afeto, uma coisa incrível. Eu era a rainha, a princesa também. Tudo. E eu comecei a pensar, eu tenho 50 anos, vivi uma relação em que o homem dependia de mim economicamente, eu vivia mal, não era bem tratada, era uma relação de... Portanto, viu ali o que não tinha tido. Exatamente, e pensei, tenho 50 anos, encontrei agora o homem para o resto das minhas vidas. príncipe. Para o resto da minha vida. É um homem que tem a minha idade, é um homem que tem vida própria, autónomo economicamente, é um homem que tem uma licenciatura. Portanto, achei que me tinha saído o Euromilhões em termos afetivos e para o resto da vida. Pronto, e mesmo no início ele acompanhou-me, os meus problemas da mama, às consultas, até às Era consultas perfeito. de psiquiatria, que eu depois, agora, quando saio, é que vejo porque é que ele fez isto tudo. Portanto, todos os dias eu chegava à casa, tinha um ramo de flores, todos os dias estás lindíssima, todos os dias tinha um anel, todos os dias tinha tudo. Caramba! Tinha tudo do Eu não melhor. te ouviu logo que isso era filme a mais. Não, porque ele era uma pessoa que trabalhava num sítio com prestígio, tinha muitos clientes. E não quando tinha é que nada. esse castelo ruiu? O Castelo ruiu porque foi ruindo. O Castelo foi ruindo porque primeiro eu descobri que ele não era nada licenciado, depois descobri que não tinha dinheiro nenhum.
E porquê? Porque ele comprava tudo com visas, e depois chegava à altura de pagar o visa e dizia-me sempre: Isabel, não tenho dinheiro agora para pagar o visa, os meus clientes ainda não pagaram, não te importas de fazer um empréstimo ou ser minha fiadora para eu levantar este dinheiro e logo que eu receba dos clientes pago-te. E assim me enfiou calotes até 80 mil euros. Portanto, que eles fazem também burla económica. Claro que todos os papéis que assinei foi de livre e espontânea vontade, por amor, e porque estava a ajudar o homem que me tratava e que seria o meu homem do resto dos meus dias, dos fins dos meus dias, em amor, em lua de mel permanente. Nós já estávamos à luz da vela, com boa música, vestíamos para jantar, uma coisa mesmo que eu gostava, que me sentia bem. Um conto de fadas. Um conto de fadas, porque é assim que eles começam sempre. E depois as coisas começam a desmoronar-se, de bocado. Começa a ver que ele passa a vida na internet com outras sujeitas, passa a vida, começa-me a agredir, lá está, sempre baseado nos nossos comportamentos. E eu já tinha o meu filho em casa: és má mãe, não sabes educar o teu filho, isto está à frente dele, não é? Tu fazias uma comida assim, agora a comida não presta para nada, tu fazes comida sem amor, é porque não me amas. E depois começava que eu tinha delírios de ciúmes, e a doutora Teresa apanhou muito bem. Eu, a princípio, dizia assim: eu tenho que ir à farmácia, porque eu estava cedo, tinha uma neoplasia da mama, eu fiquei deprimida e estava a ser tratada por uma depressão pela doutora Teresa. E não só medicada. Sim, e vendo bem, claro que a Isabel, como contou, mesmo o resultado do primeiro caso, foi sujeita à violência física e psíquica, elas não se conseguem dissociar. Exato, e daí os conjunto. problemas, vários problemas que a Isabel teve e que está em tratamento, hoje muito melhor, mas portanto ansiedade, depressão, com substâncias, houve outras coisas que envolveram a Isabel no meio de toda aquela complicação que foi a vida dela. Desde o início eu acompanhei este processo há 10 anos e conheço realmente este senhor, não conheço o primeiro, conheço este senhor e, claro, eu mesmo como médica percebo de imediato a situação, até porque se eu não me junto a ele, e que nunca ele percebeu logo isso, ele afastou-se da consulta. Estas consultas devem ser em separado. A Isabel, desde sempre, teve noção, foi alertada, mas nós só conseguimos ver em determinada altura. Na altura a Isabel não via. Isabel, ela agora conta como se estivesse de fora. Isabel, com este homem viveu quanto tempo? 8 anos. 8 anos outra vez. Muito semelhante. Quanto tempo depois de estar com ele, depois desse enamoramento todo, quanto tempo depois é que começou a ser vítima de agressão novamente? Comecei a ser vítima de agressão logo a seguir na fase de lua de mel. Eu vou apanhando até assim umas coisitas que ele ia fazendo, uns disparatitos. Será 2 anos depois, e eu agressão, espera lá, isto tem que ser visto num quadro. Sim. Não pode ser, não é um caso assim sim, isolado. Sim. Porque ele começa-me a agredir, a dizer que deixaste de saber fazer comida, porque tu fazias. Portanto, apenas psicológica. Porque já não me amas. Certo. Eu, por exemplo, ia à farmácia, que era a 500 metros da minha casa. Tu vais à farmácia porque tens lá um encontro marcado com alguém. Se eu ia trabalhar, estava permanentemente a fazer telefonemas. Mas nunca houve agressão física? Mais tarde. Mais tarde, quanto tempo depois? Já mais para o fim da relação. É que ele Quando agredia Isabel dizia para que me ia conseguir sair. sacar coisas, e quando eu quis Isabel, sair, para me sacar as minhas coisas. Você já tinha... Entrar com o meu computador com a password aberta. Isabel, nós já percebemos isso. Você já vinha de uma relação em que tinha sido vítima, precisamente, de um processo não igual, mas semelhante no que diz respeito à violência. Porque é que, nesta relação, há o primeiro indício e não salta fora? O indício é que, lá está... É esta pergunta que estão todos a fazer, não é? Exato. Só para saber. É assim, essa pergunta, e isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Eu não tenho nenhuma síndrome neurótica de andar à procura de agressores. Portanto, foi uma questão de sorte, de azar, sorte, Sim, karma. Pode ser interpretado de várias maneiras. O que acontece é quando eles nos começam a agredir e baseados... a manipulação é feita pela culpabilização. Isabel, ajude-me... Não és boa mãe. Isabel, ajude-me a ajudar lá em casa. Ajude-me a ajudar as senhoras que estão lá em casa. Mas é isto. Ajude-me a ajudar as senhoras que estão lá em casa. Mesmo? Quero que eu ajude mesmo. Quero que a Isabel me diga assim: Nuno, eu depois de 8 anos em que fui vítima de todo este processo todo, volto a entrar num processo destes, com outra pessoa. Para eu ajudar e mantenho novamente 8 anos. As pessoas estão lá em casa aquilo que estão a perguntar. Então, e as o que é que estão a perguntar? Porque é que a Isabel, à segunda,
com outra pessoa, ao primeiro indício, aqui não há a história do filho, por causa do filho, Não, mas porque é que lá não o se foi meu filho embora? e era acusado de ser má mãe. Porquê é que não se veio embora Porque logo? ele depois também não deixa. Não, espera, espera, ele depois não espera, deixa. deixa-me dizer. Ela para sair agora teve que ter a polícia. O que acontece é o seguinte, eles numa segunda fase, eles usam os nossos comportamentos e usam a culpabilização. Claro. Não há coisa pior que para manipular uma mãe que ela dizer que ela é má mãe, que é má cuidadora. Olha, eu Não pegava faça logo isso o meu e filho e outra saía a coisa. porta fora. Até porque ele não era o pai. Não, mas é que o meu filho estava do lado dele. O que eu sei, ele manipulou o meu filho. O meu filho estava do lado dele e andava zangado comigo. Isabelinha, Eu tinha o meu filho contra mim, portanto, se eu saísse de casa, nem meu filho ia. tinha que ir, ele não era pai. Minha querida Isabel. Não é não, ouça uma porque coisa. se o meu filho saiu de casa do pai por vontade própria, naquela altura também o faria. E disse-me de caras. Isabel, eu adorei tê-la cá. A conversa tem que ter terminado. É só para saber é que entrei já com outra queixa. Pronto. Estou relação a atualmente, que este não senhor. tive da outra vez, e desta vez estou com estatuto de vítima mesmo, e estou mesmo com um estatuto de vítima, Deixe-me dizer- porque ainda há dias me roubou o carro da minha porta foi lá buscar Isabel, deixa-me dizer-lhe que com adorei o tê-la reboque cá. e levou-me o carro. Adorei mesmo tê-la cá. Gostei muito de a conhecer. É uma mulher muito bonita, tem uns olhos lindos. Ai, muito obrigada. Dizia, Não, olha, eles procuram dizia- mulheres bonitas, mulheres que são dirigentes sindicais, estão na política, mas essas mulheres não se deixam manipular. Dizia-me que agora está um bocadinho inchada pelos tratamentos, mas ainda assim é uma Estou mulher porque estou bonita. com uma insuficiência cardíaca provocada pela Mas deixe-me radioterapia na também, mama. para nós ficarmos com respeito mútuo um pelo outro, deixe-me dizer-lhe que se na primeira situação de violação, de violação de disparate, Violência. de violência doméstica, eu, apesar de achar que deixou isso andar muito, mas consigo perceber, é uma primeira experiência, as pessoas não percebem. Né? Isto não há primeiras nem aquilo segundas experiências. Parece um filme que vem a acontecer, há uma criança, bom, eu já tenho dificuldade em compreender porque é que teve tantos anos com este homem. Na segunda, não consigo mesmo compreender. Eu tenho que ser honesto consigo e com os espectadores que veem. Na segunda, eu acho que o pessoa entra nisto, ao primeiro sinal, põe-se a andar. Aquele homem não é pai do seu filho, não tem nada a ver com o seu filho. Mas como é que é o primeiro sinal se nós não damos conta? Não, aquilo que a Isabel acabou de me Nós dizer não é que damos conta. porque ele manipulava, porque ele dizia ao meu filho, ouça, porque... Não, se ele me telefonava, Para se ele me porque telefonava... você permitiu também tudo isso, desculpe. Permitiu, você, Querida no fundo, Isabel, você entra no jogo e você joga. deixe-me dizer que o mais importante aqui Mas é agora que, é de facto, importante estar bem. as Não estou a pessoas ajudar que ninguém. passam, Está. as pessoas que Não passam estou. situações como a Assim da não. Isabel devem de facto pedir ajuda, Mais nada, claro. devem de facto recorrer a um acompanhamento clínico. Hoje temos aqui a doutora Teresa Leonardo. E perceber quando estão a ser Deixem-me culpabilizadas. só- E a baixar a Vamos fazer um autoestima. rodapé muito rápido. Muito Autoestima a rápido. ser... Isto é muito rápido. Gosto Isto de então rastros. é assim, Fechar muito rapidamente. Isto é transversal a todas as religiões, a todas as culturas e a todos os estratos socioeconómicos. Claro. Estamos a Ora, falar aí de está. um estrato Claro. socioeconómico médio e elevado, que foi Claro, uma pessoa claro. que viveu num estado económico elevado, passou por várias fases da vida, de uma família com poder. Portanto, isto é transversal economicamente a todos os estratos. Depois podemos analisar, e isto daria a outra conversa, a violência e o perfil, quer do agressor, quer da vítima. A Isabel, se calhar se eu que conheço a infância dela, foi uma pessoa que, apesar de viver sempre numa família com poder económico, foi uma pessoa que aos 7 anos é retirada da própria mãe. E que é posta a viver com o pai, com a madrasta, com os tios paternos, num colégio interno, e isto provavelmente também a torna mais dependente. Não prova tudo e não justifica. Pode responder, de certa forma, a uma questão ao que o Nuno estava a perguntar e à essência. O que é certo também não se pode perceber porque é que determinadas pessoas, ao longo da vida, não é, encontram outras com o mesmo perfil. Só há uma coisa aqui, e para concluir, que eu posso dizer. Quem ama não maltrata. Nada pode justificar. tal e qual. Agora, o estes homens agressor não amam. normalmente trata mal e depois trata bem ao mesmo tempo. Claro, Intimida. A percebo própria isso. mulher fica com medo, entra Teresa, em choque, para tem sabermos vergonha isso, voltaremos e é a esse isolada. tema várias vezes. Infelizmente, teremos que voltar a Infelizmente, ele infelizmente. várias vezes, porque Há é um muito, tema muito para recorrente dizer, no muito dia a dia para dos dizer. nossos jornais. Vítimas, peçam ajuda, porque eles não mudam. E não Isso mudam, não. é E não a certeza tem que eu que tenho ter- hoje e terei sempre. Não tem que ter Nisso medo, e noutros apesar de ser comportamentos. difícil. Obrigado, Vamos Isabel. embora. Obrigado, Muito doutora obrigada. Teresa.